Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chama o Neves, um programa que é patrocinado pela Neves Serviço de Segurança e Evento e também pela Neves Serviço com Excelência. E agora com a Neves Portaria, né, de porteiro, ok? São os nossos patrocinadores. E estamos aqui com vocês mais uma vez para trazer um assunto assim bacana. Mas, primeiramente, espera um pouquinho, deixa eu testar o som. Sombra. Fala, meu querido, você tá de volta. Quem é vivo sempre aparece, Você já viu, não é mesmo? Você já viu aquela música do seu tio? Eu voltei. Não, eu já tava me sentindo abandonado. Depois do casamento foi minha segunda maior perca. Que é isso, Sombra? Para com essas coisas, Sombra. Eu tô assim chateado esses meses. Não, Sombra, não, que isso, mas eu estou aqui. Nós estamos aqui, viu, Sombra? Boa! Sombras, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo legal mesmo. E eu gostaria que você apresentasse a pessoa, Sombra, que está conosco nessa noite. Já voltamos com o pé direito, né? A convidada é top. Eu joguei muita bola, viu, Sombra? Vamos lá. Hoje a nossa convidada tem mais de 26 anos de experiência, já atuou na Polícia Militar, trabalhou em grandes eventos, é formada em várias áreas da segurança, é referência no que faz. Seja muito bem-vinda, Juliana Iex. Muito obrigada. Obrigada, Neves. Eu que agradeço. Boa noite, Juliana. Boa noite. Bom tê-la conosco aqui nessa noite. Eu que agradeço. Está preparada? Bora! Bora! Missão dada, missão cumprida. Opa! Juliana, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a importância da mulher na área de segurança privada. Ótimo. Já falamos, já tivemos outros conteúdos falando sobre segurança privada. Sim. Mas você sabe que o que nos chama a atenção é porque existe uma escala e você precisa se preparar para isso. Outro dia eu estava num show do Negritude Júnior e uma pessoa, seu Neves, eu não conhecia, era uma vigilante com curso de VSPP, que fazia segurança em navio, falava outras línguas. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas que só se formam em vigilante e acabou. E eu fico contente que vejo que você tem voado, hoje você tem várias coisas que daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Mas a importância da mulher na segurança privada, sim. Mas eu quero falar de segurança privada em VSPP, em proteção de pessoa. Qual é a sua experiência específica em segurança privada? Gostaria que você falasse. E quais os tipos de situações que você já enfrentou? Neves, esse tipo de questionamento, ela é ótima. E eu vou direcionar principalmente para as mulheres que gostam da área da segurança, seja ela pública ou seja ela privada, tá? E eu oriento que todas as pessoas, se pudessem, fizessem o curso de vigilante, né? Lógico, escolher uma boa academia, né? E iniciasse, pelo menos para ter uma noção de como é viver, ter a segurança como estilo de vida, entendeu? Eu iniciei muito cedo na área da segurança, eu comecei com 22 anos, né? E nisso o tempo passou, fiz a minha formação na segurança pública, fiquei por algum tempo, fui convidada a ir para a segurança privada. E para mim foi um cenário totalmente diferente. Por quê? A segurança pública, ela é ostensiva, né? Então você corre atrás daquilo que infringe a lei. E a segurança privada, ela tem a sua meritocracia do quê? De você trabalhar em pró de uma outra pessoa, seja ela uma empresa ou pessoas. Então, quando eu saí da segurança pública e iniciei na segurança privada, eu tive que começar do zero. Eu tive que esquecer minha patente, eu tive que esquecer quem eu era e começar tudo de novo, para que aquilo não criasse conflito nas minhas ações. Então, quando eu fui para a academia, que eu coloquei tênis, cinto, calça jeans e uma camiseta branca e um coquinho, eu comecei de novo, né? Então, eu comecei como soldado da segurança privada. E ali eu fui aprendendo, tendo consciência do mundo que nós vivemos hoje. Com o passar do tempo, eu senti a necessidade de ir fazendo outros cursos, outras extensões. E
nada funciona se você não fizer a sua parte, né? Então, a partir do momento que você faz a sua parte, que você conhece o que é ter uma postura, o que você saber o que é uma liderança, como você liderar, principalmente a humildade de ouvir, de analisar, então você consegue ir agregando outras situações na sua vida. Eu falo da parte profissional. E a vida foi me levando, fui fazendo alguns eventos, fui me aprimorando, fui conhecendo a necessidade do mercado, né? Porque não é só você ficar estagnado. E quando eu vi, eu já estava num patamar de liderança, né? Então, eu fiquei pouco tempo na área de vigilante e quando eu vi, eu já tinha me tornado uma inspetora e depois eu me tornei uma supervisora e depois eu me tornei uma líder e depois, assim, foi uma coordenadora, uma gerente e seguiu. Então, eu estou há 26 anos na área da segurança e eu aprendi que a partir do momento que você se qualifica, que você estuda e que você não fica parado, você consegue chegar até o seu objetivo. Não é só para a área da segurança, é para todas as áreas. Você precisa se qualificar. Eu tenho o costume de falar que a tecnologia, ela anda junto com a criminalidade. A criminalidade anda junto com a tecnologia. E isso é a nossa vida. Nós somos zeladores da segurança. E um zelador da segurança, ele precisa estar capacitado e entender o que vem de novo, para ele poder sobreviver nesse mundo que um engole o outro, né? Mas você tinha me feito uma outra pergunta. Eu fiz, mas antes de eu completar aqui a segunda, você falou uma coisa que é interessante. Eu tinha até pensado em fazer essa pergunta para você, porque eu já tive a oportunidade de dar cursos onde tinha agente de segurança pública, tanto estadual, tanto municipal. Sim. Eu já pude ouvir de alguns agentes de segurança pública, falando, poxa, Neves, olha, eu estou na polícia, mas eu nunca tinha ouvido isso, entendeu? Então, para mim é coisa nova. Porque, às vezes, a pessoa entende que, quando a gente olha para dentro da segurança pública, então o camarada ele não vai diretamente para a polícia de choque, ele não vai direto para a rota, não. Entendeu? Existe todo um preparo. Sim. E nós, como vigilante, e quando se tornamos vigilante de segurança pessoal, ou proteção de pessoa, nós passamos por outras extensões e nos preparamos. Sim. Então, e aí é que eu digo que muitas das vezes o camarada ele é um agente de segurança pública, mas ele está acostumado mais com trabalho ostensivo. Sim. E nós já fizemos outro tipo de cursos totalmente diferente para lidar com certos tipos de situação. É o que eu te falei. As pessoas me perguntam assim, Ju, como que você conseguiu se especializar na proteção de pessoas? Eu falo que é um leque de opções, né? Então, quando a pessoa fala assim, o profissional fala, eu quero me tornar um VSPP. Eu quero me tornar um segurança pessoal, um guarda-costa. Você precisa entender que você vai estar cuidando de vidas, né? E para você entender de vidas, você precisa entender de outros conceitos. Você precisa entender de uma série de coisas. É a mesma coisa. Eu tenho um costume. Eu levanto, eu ligo a televisão. Eu preciso saber do noticiário. Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, é diferente daquela pessoa que já acorda, toma banho, se troca e sai. Ela não sabe o que está acontecendo ali. Então, a partir do momento que você faz uma prevenção das suas ações, que você se sente seguro, você consegue sim proporcionar essa sensibilidade, essa sensação de segurança para outra pessoa. Sim. E aí, quando você entende que a segmentação de proteção executiva, ela tem um parâmetro, ações diferentes, táticas diferentes, planejamentos diferentes, comportamento do agente, com uma série de outras coisas, porque até a nossa vida particular influi sim. Nas nossas ações. Quando a gente fala de proteção pessoal, aí é uma outra situação. Quando eu vou falar de proteção de família, aí abrange o leque, porque quando eu falo família, não é só a esposa, o marido e os filhos. Eu falo de quem trabalha com eles, os staffs. Eu falo de pessoas que trabalham fora, né? Então, eu tenho toda a logística de entrada e saída daquela residência ou daquele ambiente que a pessoa está. Então, a proteção, a segurança pessoal, ela é dividida em vários leques.
E não é só você chegar ali e trabalhar, né? Se não tiver o preparo. Se não tiver o preparo. E o conhecimento. E eu vou te falar mais. Eu já peguei muitas situações. E né? aí que eu quero entrar aqui. Vai na segunda pergunta. Tá. Ó, para te ajudar. Ó, quais são os tipos de situações que você já enfrentou? Só para te ajudar. Várias. Eu vou falar uma simples, tá? Eu falo simples, mas isso com o cliente, isso é nota 0, né? O agente, ele não está preparado para dirigir. Como assim? Ele não conhece o que é um carro automático, ele não conhece um carro, como chama? Se esse é automático? É o Manual? Tem o manual e tem o outro, Tiptronic. Né? Então ele não conhece os tipos de carro que existe no mercado. Eu vou falar do carro automático. Existem carros hoje que só com um botão você liga, só com o dedo você liga. Sim. Né? Então existe carros que hoje a alavanca não é na sua lateral, é no pé. Então, por falta de conhecimento, eu não vou falar um grande, mas um bom profissional acaba perdendo a oportunidade porque ele não se aprimorou. Exato. Ele não estudou, ele não procurou saber, né? Então, é o que eu falo. Gente, o que está matando a população, o que está matando os profissionais é um aparelhinho chamado celular, TikTok, Instagram, etc. As redes sociais. Eles só sabem ver aquilo que vai distrair, mas nada de instruir. E para nós que estamos na área, eu não vou falar de outras, nós que somos da área da segurança, nós precisamos estar sempre atualizados. A tecnologia está em alta e é ela que vai trazer o nosso respaldo, entende? Você sabe, você falou de uma situação do TikTok, e não quero sair aqui do tema. Nós tivemos um corte aqui, e segurança de condomínio é diferente de segurança no bancário, é diferente de segurança em empresa. E aí eu tive um rapaz que lá do Ceará, né, nós tivemos um corte que deu 114 mil pessoas. E aí um rapaz entrou e falou, não, um vigilante também toma conta de pessoa. E o vigilante, ele é guarda patrimonial. Quando ele faz uma extensão para cuidar de pessoas, é diferente. Então, aí eu vou entrar no assunto que eu posso gerar polêmica. A minha conduta referente à grande família dos vigilantes, que você sabe que hoje a CNV, ela é maior do que um RE, né? Ela é maior do que uma funcional. Claro. Né? A família de vigilantes, ela é o triplo do que a corporação que nós temos hoje. Sim, né? É um braço da... O que acontece hoje, e eu vou falar isso como gestora? As empresas, eu preciso tomar conta para ver o que eu vou falar. As empresas hoje, elas contratam esse profissional, o vigilante, e ela quer que o vigilante faça o serviço administrativo. O vigilante, ele está treinado, ele está capacitado, ele está orientado para tomar conta do perímetro. Então, se ele ficar de cabeça baixa, se ele ficar ali digitando, escrevendo, recebendo mercadoria, fazendo tudo o que um controlador poderia fazer, ele não está fazendo o serviço dele. Mas aí entra uma outra situação, né? Você tem uma empresa e aí o condomínio, um síndico resolve contratar uma empresa de vigilância patrimonial. E aí quem dita a regra, eu entendi a sua Sim, colocação. Você entendeu? Mas quem dita a regra aí é a empresa. Então, eu podia pegar um controlador, mas eu quero pegar um vigilante que ele é mais preparado, mas ele vai fazer o serviço de porteiro. E ali você vai ter que estar ali. Então, aí eu pergunto, quantas análises de risco esse vigilante fez no momento que ele estava trabalhando? Nenhuma. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Ele está aqui na cabine do condomínio. Um exemplo, tá bom? Vou falar de um condomínio. Nisso passou 2 vezes, 3 vezes a mesma moto, ele não se atentou. Por quê? Porque ele tem serviço administrativo para fazer. Nisso parou um carro e ficou mais de 2 horas ali só observando o local. Ele não conseguiu fazer análise de risco. Aí a minha pergunta é, as empresas ensinam uma análise de risco ocular para o vigilante? O supervisor, o inspetor que faz ali as visitas periódicas naquele posto ensina também, orienta a pegar uma placa, anotar o horário que o carro estacionou, a fazer um levantamento, a informar a empresa. Por isso que hoje nós temos aí o índice de acesso a condomínios na parte
de sinistro. Sim. E aí entra outra coisa, né? Que a gente fala muito, né? Porque hoje nós temos muito assunto aqui. Mas, por exemplo, nós temos a lei que foi colocada pelo Dória, né? Sim. Que passa a responsabilidade para o síndico. Sim, Certo? Então, sim. dentro, falando do condomínio, no nosso tema é segurança pessoal. Mas lá no condomínio, quem determina todas as regras e quem responde pelo condomínio, judicialmente, é o síndico. Sim. Mas vamos sair do condomínio? Vamos sair do voltar para condomínio. segurança pessoal. Então, conta para nós aqui que tipo de situações que você já enfrentou. Neves, eu já enfrentei várias. Mas cita aí uma E o aí, que eu ou posso duas. falar para você, vamos lá. Eu já peguei situações aonde os agentes, né, a equipe que trabalhava comigo na produção executiva, nós tínhamos cismado com um caminhão de frutas. Então, o caminhão sempre parava no mesmo local, ou às vezes ele parava um pouco acima ou um pouco abaixo da residência. Só que nós não víamos ninguém comprando ali e nenhum movimento de arrumando as frutas. E nós achamos estranho. Então, a gente decidiu ir lá comprar, né? Então, um dia eu fui, outro dia outra pessoa foi. Paisano, normal, né? Sem uniforme. E quando nós ficamos ali degustando as frutas que estavam ali, nós observamos que no fundo daquele caminhão tinha algo de errado, né? Então, onde foi feito o acionamento, né, para os órgãos competentes, para que fossem vistoriar. Então, ali é o que eu falo, nós fizemos o quê? Uma análise de risco, uma prévia. Né? Alguém usou também da expertise. Da expertise. Por isso que eu falo, é importante esse feeling estar sempre o tirocínio com o profissional. Independente de ser um VSPP ou um vigilante, a pessoa precisa ter o tirocínio. Por isso que eu falo, é muito importante a pessoa se atualizar. Eu acho que todo profissional de segurança tem que ter o tirocínio. Tem, precisa ter. Né? Um outro caso que nós estávamos em trabalho e eu fui acionada para fazer a parte de gerenciamento de crise. Sou especialista em gerenciamento de crise, fiz alguns cursos referentes a sequestro, né, uso progressivo da força e assim por diante. E é onde nós estávamos com um colega que ele estava prestes a perder a vida, né? Então foi com muita conversa, com muita orientação. E aí nós chegamos num denominador comum, conversando com ele, que ele estava com um problema realmente psicológico, né? Ah, mas a empresa não percebeu? Então, aí que vem o meu questionamento. Quem faz a inspeção também precisa ter esse olhar. Sim. Né? Para perceber se o funcionário ele está apto ou não, né? Para trabalhar. Então, é isso que os profissionais que vão trabalhar, que vão prestar serviço, precisam estar atentos. Eu estou bem para trabalhar? Eu não estou bem para trabalhar? Como que fica? Recentemente, eu passei por uma situação e eu percebi que eu não estava bem para trabalhar. Simplesmente, eu cheguei onde eu tinha que chegar, no setor da empresa, e falei assim, olha, eu não estou bem para trabalhar. E eu mesma tive essa consciência de não estar ali com pessoas que a gente trabalha sempre com material bélico, né? Então, eu percebi que eu não estava bem para trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Tirei umas férias, descansei a cabeça e depois eu voltei nova. Sim, isso é importante para que a gente esteja... Porque, assim, nós trabalhamos com inteligência. A segurança Sim. é feita com inteligência. Sim. Então, a gente precisa usar o tirocínio, a expertise. Então, a gente precisa estar bem com a cabeça, né, boa. Porque é diferente. Eu acho que, assim, a segurança pessoal, proteção de pessoa, é totalmente diferente de um segurança bancário, de um segurança de empresa. Ali nós estamos lidando com vida. E a responsabilidade de uma vida é muito grande. Entendeu? Às vezes, a gente sai em equipe, né? Com uma equipe boa. E quando você sai com uma equipe reduzida. Sim. Mas eu quero fazer mais umas perguntinhas aqui que eu separei para você. Tá? Quais certificações de treinamento que você possui na área de segurança, incluindo o curso de especialização de VSPP? Eu estou preocupado porque eu tenho aqui muitas seguidoras que são mulheres. E eu tenho duas seguranças boas que trabalham comigo nesse período de quase 31 anos de segurança, que
eu tenho duas. Você está na frente pela sua experiência de segurança pública. E a segunda é a minha baianinha arretada, a Naira. Né? A Naira foi uma que trabalhou comigo, trabalhou em alguns órgãos públicos e a gente se fala até hoje. Ela veio da Bahia, aí eu fui treinar ela para trabalhar em banco, fiquei um período com ela, a empresa pediu, e depois fomos crescendo e tal, e hoje ela parece que ela está de líder de uma equipe, eu só não vou falar o local, porque nós não estamos fazendo patrocínio nas empresas, sim. né? Mas a Naira é uma baixinha, entendeu? Mas ótima profissional, preparada, que sabe conversar e que sabe se colocar as pessoas no devido lugar. Você tocou num ponto que todas as pessoas me perguntam, e eu, por ser mulher, ter uma estatura baixa, eu também fui muito discriminada, né? Eu falo que quando você aprende a não ser mais discriminada quando você entende o seu valor. Então as pessoas falam assim, você trabalha na área da segurança com 1,63 de altura, desse tamanho? Sim. O mercado entendeu que hoje o que vale é a sua expertise, é o seu conhecimento, é a sua inteligência operacional. Sim. E hoje o que o mercado está pedindo é que você se qualifique. Sim. Voltado para as mulheres, as mulheres me perguntam, Ju, me passa o segredo do sucesso? Não tem sucesso, tem esforço. Sim. Né? Tem esforço. Então o conhecimento que você tem, ninguém vai tirar. Você sempre aprimora ele. Né? Hoje nós estamos falando sobre segurança pessoal, mas eu também venho da área de sinistro. E aonde eu aprendi muito, tive que estudar para conhecer sinistro e aprender a fazer o papel que eu executava, né, dentro de empresas. Então, o que eu quero te dizer para a mulherada? Mulherada, quer trabalhar na área da segurança? Estude, se posicione, aprenda a ter discernimento, a ter postura. Eu sempre falo que dentro da área de trabalho, você precisa conhecer aonde é que você pode ficar na zona de conforto e aonde você pode ficar na sua zona de sucesso. Zona de conforto, nós temos que abdicar da nossa vida. Ah, mas tá bom aqui, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo viver minha vida, eu consigo ver minha família. Mas queira mais, estude. Hoje, o que está pegando para todos os profissionais, independente de ser da área da segurança ou não, é um segundo idioma. Invista no segundo idioma, no inglês, no espanhol, enfim, invista, tá? Depois, não venha reclamar que o mercado não te dá oportunidade. Você precisa estar qualificada. Quanto mais qualificação você tem, você consegue sim ali produzir e direcionar o seu processo seletivo, a sua entrevista. Eu tenho o costume de falar, Neves, que quando eu fazia entrevista para participar de um emprego, quando a pessoa via a recrutadora, eu já estava direcionando a entrevista para mim, né? Eu já estava fazendo a entrevista com ela. Mas por quê? Porque você começa a entender você, como você está, onde você quer chegar e por onde você quer direcionar. Faça um curso de PNL, Programação Neurolinguística, um segundo idioma. Faça alguns cursos livres que tem. Faça um curso de supervisor. Sim. Né? Tem várias academias que tem curso. Faça um curso de drone. Drone é importante. Né? Do mais simples. Se você tiver condições, faça ele completo. Mas é muito importante que você seja um mix de opções. Que o seu currículo, ele seja um currículo farto. Ah, mas e agora? Eu sou manicure. Sempre fui manicure e vou ingressar. Começa aos poucos. Né? Então, assim, se dê prioridade para estudar. Quando você dá prioridade para você estudar, quando você começa a alcançar, galgar o seu sucesso como profissional, o seu sucesso financeiro, você pode ter certeza que lá na frente você vai galgar a sua velhice. Tá? Você vai ter a sua velhice de uma forma de sucesso. Então pense hoje, prepare-se hoje para você poder colher amanhã. No futuro você vai lembrar que eu estou falando. Você vai falar assim, hoje eu estou aposentada, hoje eu estou com a minha aposentadoria, porque lá no passado eu me qualifiquei, lá no passado eu sempre tentei ser a melhor.
E assim, ser a melhor não é subir na cabeça dos outros. Ser a melhor é ter humildade de ouvir, entender, praticar e executar. Isso sim é ser humilde. E jamais menosprezar as pessoas. O mercado hoje, o mercado de trabalho hoje, ele na área de segurança, ele tem aberto para as mulheres. Então eu vejo que é importante a mulher ela se preparar. Eu na área de segurança e proteção à pessoa, eu também tenho como referência o Avelino. O Avelino, você já trabalhou com o Avelino, né? O Avelino é gente boa. E ele viaja o mundo e ele fala muito sobre a situação de a pessoa falar outras línguas, Sim. porque ele viaja. E aí as pessoas precisam entender que tem pessoas que não entendem. Eles acham que o problema é só no Brasil. Nós temos criminalidade, até na França, na Suíça nós temos problema. Então, não é só o Brasil. É que a imprensa, a televisão é manipuladora e tal, né? Mas eu preciso ouvir o meu amigo Sombra. Fala, Sombra. Fala, meu querido, eu tô com uma dúvida faz 20 minutos. O que é tirocínio? Tirocínio? Você fez uma ótima pergunta. Cada pessoa tem uma visão, né, Sombra? Só que o tirocínio, ele é quando a pessoa consegue, de uma forma rápida e objetiva, analisar aquela situação e ter assertividade no que ela está falando. Ela acaba sendo, ela tem uma percepção do ambiente. Então, o tirocínio é aquela pessoa que entende da sua análise de risco prévia. Ela entende da rapidez que ela precisa compreender o ambiente. E ajudando o que está acontecendo naquele momento. Sim. Aí você usa toda a sua expertise para poder resolver o problema. Que nós chamamos de uso progressivo da força junto com o gerenciamento de crises. Por exemplo, vou citar uma situação que nós vivenciamos aqui, Sombra. Nós tivemos um evento do MC Biel lá no ginásio do São Caetano. Tinha mais ou menos 6.500 pessoas. Sim. E no final, naquela época, o MC Biel ele estava em, vamos falar, em evidência, né? Sim. E aí, de repente, no final, o público... Existia, acho que 3 portas de aço, mas só 2, né? E era grande, e o pessoal queria invadir, queria subir pelas escadas e entrar pelas portas de aço para ir no camarim. Nossa, eu lembro, meu Deus do céu. E aí, naquele momento, quem nos ajudou muito com a sua expertise foi a Juliana. E aí nós montamos 2 grupos, um grupo ficou para cá e o outro grupo ficou lá para segurar, para impedir que o pessoal entrasse. E o pessoal queria. Entendeu? Então a gente percebemos isso já no final do evento, né? Ó, vamos subir para lá. Aí nós direcionamos toda a segurança para lá. Foi. Não foi para a saída na evacuação, foi para o lado do camarim. Mas pode perguntar, Sombra, aproveita aí, rapaz. Então tá bom, já que você tá deixando aqui, eu vou abusar. Você começou na funcionária pública, na Polícia Militar, muito nova. Sim. Como que foi essa experiência? Uma menina de 22 anos. É contigo. Tem pessoa que começa até mais cedo, mas é nova, né? 22 anos. Calma. Calma, Sombra, senão eu vou colocar a luz aí, você some. Olha, eu casei muito cedo, né? Com meu primeiro marido. E aí eu me vi na situação de prestar um concurso público. E para mim foi muito difícil, né? Porque eu tinha 2 filhos, eu fazia alguns freelances, e depois eu me vi naquela oportunidade, quando saiu o edital, e eu fui chamada na segunda convocação. Eu lembro que naquela época chegava através de telegrama, né? E eu recebi aquele telegrama e eu vi a grande oportunidade da minha vida. Por quê? Eu tinha 2 filhos, meus sonhos, os meus objetivos, né? Eu venho de uma família que nos ensinou a ser estruturados. Minha mãe professora, né? Meu pai também era professor de história.
era gerente de uma multinacional. Então, meu pai sempre me passou algumas situações. E quando eu decidi casar, ele falou assim, agora você precisa construir a sua vida. Eu quero ver o que você vai fazer da sua vida. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, quando eu entrei para a segurança pública, eu falei assim, agora eu preciso me doar. E eu sou muito grata aos meus comandantes, mas muito grata mesmo, né? Aos meus instrutores, porque se eu não tivesse entrado, conhecido essas pessoas, essas peças-chaves, eu não seria quem eu sou hoje. Porque independente de parte operacional, independente de arma, de TAF, vai manusear, vai correr, que não sei o que lá, eles me ensinaram algo que eu levo até hoje. Temos os nossos desastres, lógico, porque todo mundo é um ser humano. Sim. Mas o básico eu levo para minha vida toda, que é tenha postura, dignidade e cabeça erguida. Não se venda. A sua paz é tudo. Eu nunca me esqueço que um comandante meu falou assim para mim, quando você deita a cabeça, você dorme tranquila? Eu falei assim, sim. Ele disse, então continue assim. Mas você sabe por que você dorme tranquila? Eu, não. Você já fez alguma coisa de errado? Até agora não. Então, até agora vai ser sempre. Então, eu aprendi que minha postura, meu conhecimento, a minha objetividade do que eu quero, a minha gana, porque todo mundo precisa ter isso para poder ir crescendo, porque se você ficar parado, acabou. Eu penso assim, tá? Cada pessoa tem um modo de pensar. Fez com que eu conquistasse tudo hoje, né? Então, assim, o conhecimento que eu tenho, aonde eu cheguei, meu nome, aonde eu chego, graças a Deus eu tenho várias amizades, vários amigos. Mas foi lá no princípio. Então, hoje, as pessoas, elas precisam ter um empurrãozinho, precisa ter um anjo da guarda. E, quando eu cheguei, eu falei pra você, tem algo que eu vou falar aqui, né? Por quê? Quando tudo aconteceu na minha vida, que eu era só uma menina, eu era só uma criança, eu fui adolescente, modo de falar, pro Neves. Então, o Neves foi a minha primeira empresa, o Neves que me deu a primeira oportunidade de exercer tudo aquilo que eu agreguei no passado e que eu estava estudando, né? Então, quando eu fui pro Neves, que ele falou assim, olha, que nós trabalhamos com eventos, e ele falou assim, olha, agora é assim, agora você vai me ajudar nisso, eu vi a oportunidade e agarrei com todas as mãos, né? Então, assim, depois daquele vendaval, a primeira empresa de segurança privada que me agarrou foi o Neves, né? E ali nós participamos de várias conquistas. Eu falo conquistas porque hoje, para você trabalhar com eventos, é muito complicado. Para você fidelizar aquele cliente, você tem que fazer muitas coisas, né? E a mão de obra, ela sempre foi escassa. Então, eu sempre via o esforço do Neves em todos os eventos, para que tudo ocorresse bem, porque não é só a parte operacional, tem a parte tática, tem a parte jurídica, tem o conhecimento, tem todo o âmbito de organização, tem as pessoas certas para você escolher para trabalhar, né? Então, assim, você tem que confiar. É um cargo de confiança naquele momento de freelance. Então, assim, depois que eu saí do Neves, não sai não, né? Eu falo que eu me afastei porque a vida vem com várias oportunidades. Eu fui crescendo, né? Então, assim, eu fui crescendo por quê? Sempre com empurrão, sempre com ajuda. Só que durante toda essa minha carreira, eu sempre engoli muito sapo, sempre abaixei muito a cabeça, né? Não podia deixar a prepotência subir, putz, mas eu sei mais, não. Então, sempre me colocando no meu lugar e mantendo ali a sequência. Mas isso é verdade, porque a Juliana ela sempre foi simples. Pela experiência que ela teve na segurança pública, eu falo porque eu também tenho gente na família também que são da segurança pública, né? Que passou lá. Então, ela sempre foi simples, objetiva e muito responsável naquilo que ela estava fazendo. E se ela percebesse que alguém estava fora do seu posicionamento, fazendo alguma coisa errada, ela não é que ela corrigia assim, o posicionamento
né, dava um toque pro pessoal e tal. Mas eu também não posso deixar de falar também que eu aprendi também com você também. Algumas coisas eu aprendi com você. No nosso trabalho nós aprendemos juntos. Sim. Porque ninguém nasce sabendo. E nós vamos morrer e não vamos aprender tudo. Com certeza. Entendeu? Fala, Sombra. Boa! Eu queria saber também, nesse tempo de carreira que ela tem, tanto da época do serviço público até depois do privado, os momentos mais marcantes, assim, coisas que você lembra tanto positiva quanto negativa, assim, sabe? Sei lá, por exemplo, invasão do Biel lá, aquele perrengue que você passou nesses tempos, assim, já teve muitos? Já. Muitos perrengues, muita saia justa, né? Muita saia justa. Quando a gente fala de saia justa, eu volto a falar lá no começo da nossa conversa. Precisamos nos capacitar. Mulherada, quer entrar para a área da segurança, se capacite, sabe? Trate bem de você, cuide bem de você. Você é tudo, né? Você é o seu monumento. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, você precisa estar atenta no que está acontecendo. Pesquise a empresa antes, procure saber o que você vai fazer, as suas atividades. Não tenha vergonha de perguntar. Eu já cheguei em situações que a pessoa estava designada para fazer somente uma orientação de público, porque hoje em grandes eventos é chamado de orientador de público, e a pessoa ela acabava aqui saindo ali daquela função que ela foi designada. Então, ou ela ia fazer um papel de bombeiro, ou ela ia fazer um papel de uma bilheteria e etc. Se ela está ali como orientar o público, aquela função é estratégica, porque ela precisa aprender a dominar e ela consegue dominar aquele movimento que vem. Ela direciona aquela quantidade para cada local. Ela consegue saber o que está acontecendo naquele ambiente e dar apoio para a base para solicitar a ajuda de mais pessoas para ajudar, ou para orientar, ou para chamar alguém que faça vigilância. Então, eu já peguei situações assim e que complicou muito um evento, né? Já que complicou. Uma de outras situações é esse caso do Biel, né? Que o Neves comentou. Teve um outro cliente também do Neves, que a gente passou algumas saias justas, mas aí foi algo mais particular lá do cliente, né? Que não dá para eu falar aqui. Não foi, você lembra de algum que nós tivemos problema às 6 horas, quase 6 horas da manhã? Você tem uma foto até com uma pessoa que estava nesse evento. Você lembra desse evento? Lembro. Entendeu? Aliás, eu gostaria que você mandasse um abraço pro Fábio Dama, que ele sempre... Cadê a simpatia? Cadê a simpatia? Quem não sabe, na área da segurança, eu sou chamada de simpatia, né? Juliane Exer, porque agora já amadureci e adotei o nome do meu nome para a parte profissional. Mas, dentro da área da segurança, tanto pessoal, proteção executiva e eventos, eu sou conhecida como simpatia, né? É quase semelhante ao filme. E... é o Márcio, né? Fábio Dama. O Fábio. Fábio, um abraço para você, saudades. Muito obrigada por todas as oportunidades que você me deixou proporcionar dentro da empresa Neves, tá bom? Aí ele pergunta, cadê a simpatia? Cadê a simpatia? Mas eu quero uma coisa aqui. Quer falar mais alguma coisa, Sombra? Oh, posso mais uma? Mais uma, depois eu vou aqui, vai lá. Tá bom, eu vi que no seu currículo aqui que você tem um curso de proteção executiva, que é bodyguard, eu acho. Isso. Me fala um pouquinho sobre isso, qual é o diferencial, é um curso bacana esse, não é? Esse curso, ele é um curso que marcou a minha vida. Esse curso eu ganhei de presente de aniversário de um instrutor, que ele me deu de presente, né, pela parceria dos anos que nós trabalhamos, e ele fez e faz com que nós, da área da proteção executiva, tenhamos aí algumas diretrizes de proteção de pessoa presencial, né, uma proteção presencial da pessoa. Então, é onde eu vou me proteger aquela pessoa com o meu corpo, utilizando algumas armas, né, alguns armamentos, fazendo com que eu consiga, de uma forma rápida e com proteção, me proteger e proteger o meu VIP, digamos assim. Então, esse curso é um curso que ele te dá flexibilidade, agilidade,
pensamento rápido, linha de raciocínio com brevidade e com disposição. Por que eu falo com disposição? Porque quando você está numa zona de risco, que você está colocando em primeiro lugar a sua vida, é você que precisa se proteger, para que você consiga ministrar a sua sensação de segurança para outra pessoa. Então, esse curso, ele é ótimo, eu super indico, tá? Eu super indico, que faz com que você consiga proteger aquele seu VIP, utilizando, além do armamento, o seu corpo, com ações rápidas. Você sabe, Ju, eu vou falar uma coisa para ti. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho de todos os cursos que você tem. Porque, na verdade, a gente que é profissional de segurança, a gente tem que fazer vários cursos. Sim. Por exemplo, nós temos algumas coisas em comum. Você é bombeira, hoje eu também sou bombeiro também, tá? Bombeiro civil. Você é instrutora de segurança, eu também sou instrutor também, cliniciano da Polícia Federal, nós dois somos. Sim. E outros cursos que nós temos. Segurança pessoal você tem, eu também tenho. Faculdade você tem, eu também tenho. E é isso que faz a diferença de nós, né, ser um bom profissional. Hoje eu consigo ser gestor, claro que eu estou mais para o lado de empresário, né, de empreendedor, e você está lá como gestora, né, numa grande empresa que não precisa fazer propaganda aqui, mas é porque você se esforçou, como você disse, estudou e procurou. Mas eu gostaria que as mulheradas que acompanham o nosso programa, e os homens também, né, porque tem homem que fica lá engordando a barriga e não faz nada e acha que sabe de tudo. Então eu gostaria que você falasse para a câmera da verdade um pouquinho das suas experiências, dos cursos que você tem, para ver se ele consegue na segunda-feira procurar uma escola e fazer alguns cursos. Bom, o meu papo, ele é reto para a mulherada, tá? Você acha que você vai fazer um curso de segurança, seja ele qual for, e o mercado vai admitir você? Você pode ter sorte, mas é um risco que você corre. Faça um curso, seja ele qual for, é da área da segurança, comece sempre pelo curso de vigilante. Verifique uma boa academia. Você precisa aprender a entender como nos posicionamos em um processo seletivo, em uma entrevista, em uma conversa, olhando nos olhos de quem está te entrevistando, sendo verdadeira, sendo a mais neutra possível. Não fique falando o que passou de negativo na outra empresa que você trabalhou. Isso é falta de ética. Evite dar nomes, isso é quebra de sigilo. Faça os cursos que você precisa para você ingressar nesse ramo. A área da segurança, ela está ficando arborizada. Ela está querendo pessoas que deem fruto, independente do tamanho da árvore. Se você tem 1,50, você entra na área de segurança. Se você tem 1,60, você entra. Que nem eu. Mas sabe por quê? Porque o que a empresa vai ver em você são os seus conhecimentos, a sua proatividade. Faça um curso de pacote Office. Hoje, todas as empresas estão utilizando computador para fazer cadastro. Todas as empresas estão pedindo para você uma leitura rápida, dinâmica, dentro ali da planilha do Excel. Você sabe utilizar um gráfico? Como fazer um gráfico? Ou de pizza, ou de torrinha? E eu estou usando na forma bem mais pedagógica. Então, isso é o que faz diferença. Se você já tem algumas qualificações, você ainda precisa fazer alguns idiomas. O mercado hoje está sendo recebido por gringos. As pessoas lá de fora estão vindo para o Brasil. Aonde que elas estão ficando? Aqui na capital, São Paulo. Qualifique-se, mulher. Tenha postura. Aprenda a olhar o ambiente. Comece a analisar o que você precisa para a sua vida e faça daquilo algo que você vai ser instruída, que você vai se instruir. Pense assim, eu vou me qualificar e o meu objetivo é ser assim. E vá se preparando, vá assistindo filmes. Um ótimo filme para você assistir é Invasão à Casa Branca. Maravilhoso filme. Um filme para você assistir é o Miss Simpatia, né, que foi daí que gerou o meu nome dentro da área da segurança, que ali tem muito a te dizer. E
não fique preocupada o que as pessoas vão falar de você. Se preocupe-se com o seu futuro. Prepare o seu futuro. Hoje você está colocando a sementinha da sabedoria para poder colher conhecimento e para que no futuro você tenha vários livros escritos por você e não por outras pessoas. Mas eu também quero aproveitar, Ju, é importante, hoje, né, você faz o curso de vigilante, é importante você fazer extensão de grandes eventos. Isso hoje no mercado é prioridade. Grandes eventos, armas não letais. Isso, é isso mesmo. Vai falando, Ju, você também é instrutora, pode ir falando. Quando eu falo isso para a mulherada, é mais para que elas tenham esse nível psicológico. Porque se ela não fazer o grande evento, ela não pode trabalhar em evento. Não, e para ela entender como que funciona o mundo corporativo dentro das empresas, concorda? Sim. Só que quando a gente vai falar sobre matérias, né, sobre temas de cursos, você fez o seu curso, faça grandes eventos. Hoje, os grandes eventos, para você trabalhar em qualquer evento, né, a Polícia Federal, ela acaba aqui fazendo a fiscalização desses eventos. Você precisa ter esses eventos, né? Providenciar sua digital, usa-se a digital lá na Polícia Federal para você cadastrar. Aí você ainda tem algo que você vai usar ou para trabalhar ou para sua própria vida. Escolta armada. O curso de escolta armada é maravilhoso, porque ele te dá linha de raciocínio, de tirocínio, posicionamento com armamento, o seu corpo, como que você deve fazer, o que você deve melhorar em você. Então o curso que você vai fazer, você vai colocar toda a sua história de vida dentro daquele curso, né? E fora isso, grandes eventos, uma escolta armada, faça armas não letais. Esse curso ele é maravilhoso. Tem um outro curso também sobre drogas, os ilícitos, que se eu não me engano é o DENARC que ministra esse curso. Façam contato lá, verifique quando é que eles abrem turma. É maravilhoso esse curso, agrega muito. Esses dias eu estava conversando com uma gerente de RH e umas outras colegas minhas, também destinado a RH, elas vão começar a correr atrás para fazer esse curso, né? É muito importante, né, entender como que funciona essa situação, né, de ilícitos, né? Então, assim, tem outros cursos também. Quais são os outros cursos, Juliana? Faça um Krav Maga, faça um Karatê. Começa ali. Defesa pessoal. Defesa pessoal, você precisa ter. Você precisa entender isso. Gente, tanta coisa. E são tudo cursos baratinhos. E o curso de drone. Pessoal, drone hoje está em alta. Drone. Sim. Hoje as centrais de monitoramento das empresas estão contratando pessoas que têm o curso de drone, porque daí elas não precisam pagar. Mas também ela vai ter um profissional qualificado. Então faça curso de drone. É maravilhoso. Para mim não ficar em 2 anos fazendo reciclagem para dar tiro, se torna um CAC também, pô. Se torna um CAC. E faça um investimento em você. Em você. Aí as pessoas perguntam, Neves, mas você tem tudo isso? Juliana, você tem tudo isso de curso? É porque durante todo esse tempo da nossa vida, nós nos organizamos. Sim. Esse daqui é para eu brincar e esse daqui para investir em mim. Porque daqui a pouco a gente se aposenta e nós estamos ali tranquilos, né? E tem mais uma coisa que é importante, gente. Olha, faz uma... Hoje tá difícil. Faculdade está muito fácil. Então, tá fácil. Faz uma gestão de segurança patrimonial e empresarial. Faz uma pós-graduação em segurança pública. Tem outra. Se puder também fazer TI. Faz TI também, porque a TI hoje ajuda. Sim. Agora, quando eu comecei na área de segurança, né, lá atrás... só tinha um livro preto e uma canetinha, tá, para fazer as coisas. Hoje você vai trabalhar em qualquer lugar simples, vai um controlador de acesso, um porteiro, ele tem que saber mexer no computador. Tem. Entendeu? Tem que saber mexer no computador. Então, as pessoas precisam ter essa expertise e também de querer crescer, buscar conhecimento.
Uma coisa que eu vou te perguntar aqui, eu sei que você tem, mas que é importante. Eu ia te perguntar assim, ó, você tem assim a preocupação de estar sempre procurando informação sobre as leis e o regulamento das leis referente à área de segurança patrimonial? Eu sei que você trabalha com contrato também e a gente precisa, Sim. mas tem gente que não sabe o que diz a lei. Não. O rapaz ali debateu comigo que ele não sabe como que trabalha dentro de um condomínio, porque lá tem uma lei, cada condomínio trabalha diferente, mas as responsabilidades da segurança do condomínio, de quem que é? É do síndico, é ele que tem a responsabilidade, é ele que responde criminalmente se ele não preparar uma equipe para poder ligar para a polícia, para fazer as coisas com expertise rapidamente, para dar uma pronta resposta. Hoje existe uma situação que também foi aprovada também pelo governo do estado de São Paulo, que todos os barzinhos, né, restaurantes, tem que ter lá uma mulher lá monitorando para ver se tem assédio moral, alguma coisa. É verdade que nem todos os barzinhos e restaurantes faz isso. Lógico que não. Entendeu? Porque não tem fiscalização. Não tem. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar fugir dessa nossa conversa. Independente de ser segurança ou não, todos os lugares que a gente for trabalhar, que ali tiver algo que você precisa relatar, as suas atividades, relate. Sim. O famoso livro de ocorrência, né? Hoje também tem um livro de ocorrência online, que tem vários nomes aí de programa, né? Eu não vou falar nome tudo porque pelo não... sistema. Tudo sistema. Ninguém tá pagando a gente, então eu não vou falar nome. Então, aprenda a fazer a sua redação dentro ali daquele seu livro, seja ele online ou escrito. E detalhe, aprendam algo que eu sempre falo isso para minha equipe, eu bato isso com a minha equipe todos os dias. Existe uma diferença de rendição e passagem de plantão, tá? Então, quando você for preencher o seu livro online ou impresso, coloca se houve rendição ou passagem de plantão. Qual que é a diferença? A diferença é rendição. Cheguei no momento, naquele momento que o meu colega vai bater o ponto e ir embora da QTA. O que é passagem de plantão? É quando eu chego com alguns minutos antes, sento do lado do meu colega e falo o que aconteceu, o que eu devo fazer. Então, isso é passagem de plantão. Então, existe uma diferença. Checar todas as informações. Checar todas as informações, verificar o que precisa ser feito, se tem algo para acontecer, para receber, enfim. Então, tenha sempre isso em mente. Rendição, passagem de plantão. E outra, o bom profissional que trabalha na área da segurança, que precisa fazer rendição, ele chega pelo menos de 10 a 15 minutos antes, para conversar com o colega, saber o que está acontecendo, verificar o ambiente e ver se está tudo bem. Essa é a verdadeira passagem de plantão. Tem um professor aí que eu conheço, um tal de Neve, que ele fala isso no curso, que você tem que chegar 15 minutos antes. 15 minutos antes. Entendeu? Mas hoje as pessoas, elas se preocupam, mas eu chego 15 minutos antes, mas o outro que me rende chega em cima da hora, meu amigo. Não se preocupe com o outro. Alguém está observando que alguém está chegando atrasado. Como dizia a mãe, você não é todo mundo. Pronto. Você não é todo mundo. Pronto. E aí, Sombra? Eu vou discordar aqui com uma coisa que ela falou. Ela falou, daqui a pouco a gente se aposenta. Não. Eu e você vai demorar ainda. O Neves daqui a pouco. O Neves mais uns 2, 3 meses aí já tá na hora extra. Sombra. Agora nós ainda tem uns 30 anos aí pra se aposentar. É que ela não sabe que você tem quase 55, né, Sombra? Entendeu? A gente não se aposenta, a gente fala de se aposentar. Na verdade, quem nasceu para trabalhar, meu amigo, ele vai estar sempre trabalhando. É verdade que a gente chega a uma certa idade que a gente tem um pouquinho mais de cuidado com a nossa vida. Né? A gente que já viveu meio século, a gente só quer desfrutar da vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu me aposentar, eu já tenho um trabalho fixo. O condomínio de onde eu moro. Legal. Nossa, quando eu sento no meu sofá, ligo o meu circuito fechado lá e fico olhando, eu fico ali a noite toda. Eu sei quem passou, quem deixou de passar, quem desceu, quem abriu a porta. Eu adoro. Filha. Aí se tá acontecendo alguma coisa, eu já coloco lá pro síndico, pra síndica, tá acontecendo isso. Não, nem cobro nada. Eu fui gestor de condomínio. Nem cobro nada. E eu participo de outro agora. Meu, condomínio, eu vou te falar. Eu tenho um grande amigo chamado Oséias, coitado Oséias. Sabe? A Maiara. Agora eu tenho a dona Rosângela. Meu, é complicado. Condomínio é complicado. Entendeu? Mas, calma aí, eu tenho uma dúvida. Você tem acesso às câmeras de segurança do condomínio? Sim.
Mas pode isso, porque no condomínio onde minha mãe mora, a gente tentou pedir uma vez as imagens do condomínio e eles não deram, eles não falaram que a gente não pode ter acesso. Então, fornecimento de imagem é uma situação, né? Agora, você visualizar o circuito fechado da gravação ao vivo é outra situação. Então, você acaba aqui monitorando somente, né? Então, isso serve para todos nós temos acesso, para a gente saber o que está acontecendo, até mesmo para poder precaver a nossa segurança. Eu sei que a Juliana, às vezes eu fico simpatia, Juliana, ela é uma especialista de segurança, mas é assim, e ela sabe muito bem, porque ela mora em condomínio, você também, mas de condomínio para condomínio muda por causa das normas, né? Sim. Interno, é aquilo que normas de procedimento. Procedimento, né? Que é feito com os conselheiros, com os moradores, então ali são criadas regras. Então, tem condomínio que permite, tem condomínio que não permite. Tem condomínio que, por exemplo, eu fiz consultoria num condomínio que se chegasse lá uma moradora, ela tem 17 anos, ela tem lá o cadastramento, o facial. Sim. Ela entra. Mas se ela chegar com uma colega ela não de entra. menor, não entra. Mas você vai no condomínio da doutora Bianca, ela minha filha, você chega lá, ela coloca a cara, né? Abre o portão, entra todo mundo. Entra o cachorro, o gato. E o acompanhante entra junto. Entra todo mundo. Então, vai de condomínio para condomínio. Tem condomínio que ele fecha mais. Sim. Né? E tem condomínio que abre mais. Então, isso vai do gestor de condomínio. Então, por isso que eu estou para trazer aqui, por isso que eu tenho uma grande admiração pelo Oséias, porque foi uma briga muito grande, porque lá é um condomínio com 26 torres, quase 9 mil moradores, porém, ele tentou colocar as normas e as regras. Mas o problema, o que está acontecendo em condomínio, e vocês dois moram em condomínio, é que às vezes, para o síndico, geralmente ele tem 1 ano para administrar o condomínio. Sim. E 1 ano 1 ano você não faz nada, pelo menos 2 anos. 24 meses eu acho que daria para você mostrar alguma coisa. Em 12 meses, você não consegue. E aí tem o problema da situação. Brasil, quando a gente fala de pessoas pagar os seus me ajuda aí, a taxa condominial, que tem muita gente que não tá sem condição de pagar, porque o desemprego está grande. Sim. Né? Só na televisão que fala que está crescendo, mas a gente sabe que não está. O desemprego está grande. E aí a grande dificuldade do povão. Né? Mas tudo isso aí vai de condomínio para condomínio. É o que eu falo, quando a gente fala de análise de risco. Todo mundo precisa aprender a ter análise de risco para todas as situações. Quando você vai agora no centro da cidade, ou até mesmo em alguns outros lugares ao redor da onde a gente mora, quantos imóveis estão para alugar? Quantos microempresários, quantas pessoas estão fechando os seus estabelecimentos por não terem condições financeiras de pagar a água e, quiçá, o aluguel. Então, é aonde entra o profissional da segurança, que ele precisa dar o melhor de si. Então, a partir do momento que um condomínio, uma empresa está contratando ele, através da empresa dele, é porque ele serve para prestar esse serviço de segurança, essa sensação de segurança. Então, dê o melhor, invista em você, sabe? Agradeça onde você está, porque é ali que está te abençoando para você conseguir algo a mais, né? Eu vejo muitos aí colaboradores que eles começam, mas eu ganho pouco, mas não sei o quê. Gente, estuda, vamos ter uma postura melhor. Por isso que às vezes tem um colega que sempre passa na frente dele, porque aquele colega que está com postura, tem uma ação positiva, né? Palavras positivas, então é muito diferente. Você sabe, teve uma época na minha vida que eu trabalhava em 2 empresas para tentar ganhar melhor. Só que eu fui estudando. Eu trabalhava nas 2 empresas e ia fazer faculdade, ia fazer curso a mais, ia fazer não sei o quê. Então, hoje, em um serviço eu ganho o que eu ganhava em 2 serviços. Sim. Então, as pessoas têm que se preparar, têm que buscar informação. Mas tem pessoas que, infelizmente, se acomodam. E, além de você buscar informação, você tem que colocar em prática. Né? Agora, tem muitas pessoas que estão acomodadas. Quer saber a verdade? Para ser um policial tem que ter sangue na veia. Sim. E para ser segurança tem que ter sangue na veia. Tem pessoas que às vezes ela faz um curso, mas não serve nem para um nem para outro. Sim. Mas aquele que realmente tem sangue na veia,
ele consegue entender que ele é importante naquele local, ele vai querer fazer o melhor, ele vai ser chato mesmo, porque ele quer o melhor, ele quer que as coisas aconteçam, ele sabe que tem gente observando, então ele dá o seu melhor. Sim, com certeza. Né? Sim. Juliana, estamos quase chegando no fim. Fala, Sombra. Nada, aqui eu tô tranquilo agora, já esclareceu tudo minhas dúvidas aqui. Juliana, as suas considerações finais, mas eu quero que você puxe a orelha, porque você não está puxando a orelha, senão eu vou ter que falar aqui, pô. Para essas mulheres levantar um pouquinho, saber, porque na verdade, gente, o relógio tem 24 horas. Ó, deixa eu falar. Eu trabalhava em 2 empresas 12 horas, todos os dias, sem vida social, tá? E aí eu tinha que sair do serviço e ir direto para a faculdade. Saí da faculdade, vou para casa e já pensava em dormir, já estava levantando já para ir trabalhar no outro dia. Não podia levar atestado, não podia faltar. Era líder de equipe, depois passei para supervisão. Para supervisão, aí comecei também a fazer faculdade. Trabalhava 4x2, 12 horas. E tinha que fazer faculdade também. E fui indo. Então, e as minhas faculdades e as minhas pós-graduação nunca foi à distância. Hoje está todo mundo fazendo à distância. Sim. Facilitou. Mas não, os meus era presencial. E eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá. Entendeu? Hoje nós estamos falando aqui com a Juliana, eu também não posso esquecer da Sônia. Hoje a Sônia, que também já nos ajudou também, né? A Sônia hoje ela é inspetora da Guarda Municipal de São Caetano do Sul. E ela nos ajudou bastante na Neves também. Né? Agora, a sua consideração finais para aquelas mulheradas lá que se acomodou na vida. Olha, eu não sou a melhor pessoa para dar uma orientação. Cada pessoa tem um método de pensar. E eu criei o meu método por conta das dificuldades que a vida me apresentou, tá? Então, se servir para você, muito obrigada, né? Se não servir, eu peço desculpa, mas eu não tenho como agradar a todos. Eu sempre posicionei a minha vida, a vida da Juliane X, vulgo simpatia, para que eu pudesse crescer e proporcionar para os meus filhos algo melhor do que eu já tive. Então eu sempre foquei no meu crescimento profissional, porque eu sempre tive e tenho a plena consciência que quanto mais capacitada eu estiver, preparada eu estiver, eu vou conseguir algo melhor lá no futuro. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, fiquei algum tempo somente como vigilante e depois eu segui para a área de gestão. Não é fácil. Ser mulher e estar junto com vários homens mais capacitados, aí você tem uma situação de estatura e você tem que provar todos os dias que você pode fazer, que você consegue fazer e que você é profissional sim, igual a todo mundo. Então, mulherada, presta bem atenção, foque no seu futuro, foque no que você pode proporcionar para a sua família, para os seus filhos e para quando você envelhecer, porque essa é a realidade, não tem outra, não tem outra. As pessoas têm costume de falar assim, Juliana, mas você passou por 3 casamentos. Sim, eu tenho costume de falar que eu corro atrás dos meus objetivos. E o meu objetivo é alcançar a minha vida financeira. É proporcionar aquilo para mim e para os meus. Só que para isso tudo chegar, eu preciso me abdicar de algo. Eu já fiquei muitos natais longe da minha família, muitos anos novo fora de casa, viajando com pessoas que eu nem conhecia. Eu passei muitos anos estudando dentro do meu quarto, comendo pão com café com leite, e os meus filhos tendo que ficar com outras pessoas para eu poder estudar e finalizar um dos cursos que eu tenho,
que são vários, e hoje eu estar aqui num podcast com uma empresa de segurança que me viu crescer, que me apoiou, e fora outras empresas que me apoiou e me ajudou a chegar e fez com que eu criasse mais um dos tinos de caráter de trabalho, de índole de trabalho. Mas isso tudo se resultou pela força de vontade. Eu nunca quis ficar em casa. E você? Você quer o quê? Você quer ser uma gestora? Você quer ter o seu nome ali dentro das empresas para onde você chegar, as pessoas te conhecerem? Você precisa acordar. Você precisa olhar para cima e falar, eu posso, eu consigo. Então começa com um curso. Do mais simples. Comece investindo em você. Assista os jornais, tira um pouquinho do sangue que a matéria jornalística traz pra gente, mas veja mais o conteúdo. Comece a entender mais a área investigativa, que tem tudo a ver com a nossa área. Se especialize em algo. Se você tem condições de aceitar aquela entrevista que te chamaram e você ficou de pensar, vá para você poder conhecer a empresa, conhecer a expertise que vai te trazer. Quantas vezes o Neves está aqui e não me deixa mentir? Quantas vezes você é chamado? Nós somos chamados para trabalhar 12 horas de pé, fazendo uma leve entrevista com a pessoa que está entrando no evento e uma revista para ganhar um valor X. É pouco. E eu já trabalhei assim. Eu lembro que, não foi com o Neves, mas foi numa outra empresa, eu lembro que eu fiquei 12 horas num evento de quase 5.000 pessoas e eu ganhei R$50, com todos os custos que eu tinha, com todas as qualificações, mas eu quis viver aquilo, eu quis aprender, eu quis ver como que era aquele outro mundo, o que aquilo me agregaria. Hoje eu consigo organizar um evento, seja ele pequeno, grande, médio. Eu consigo enxergar as necessidades que tem, que é uma parte jurídica, é uma análise de risco, são as pessoas, os staffs, é todo o manual e normas e procedimentos que nós vamos criar para aquele evento, as táticas e outras situações. Mas todos esses itens que eu acabei de falar, você só vai aprender na prática. Você pode ler, entender, mas é na prática que você vai aprender. Então, mulherada, aproveitem os eventos, conheçam, sabe? Fiquem focadas para que vocês possam conhecer o mundo que nós vivemos. A área da segurança cresce, é muito abrangente. Nós temos agora a segurança tecnológica, que ela vem com várias outras oportunidades e só vai ser incluído aqueles que estudaram, né? Que estão exercitando. Legal. Gente, eu quero dizer para vocês, antes de nós finalizarmos aqui, que existe todas as empresas, quando você fala de portaria, ou quando você fala de segurança privada, ou quando você fala de segurança pessoal, nós temos sempre a número 1. Ou quando você fala de segurança para shopping, nós temos a número 1. Eu não posso aqui fazer propaganda, tá bom? Mas a Juliana, ela trabalhou numa empresa que é a número 1 de segurança e proteção à pessoa. Depois você procura lá no Google para saber qual que é a empresa. Você vai ficar sabendo aonde ela trabalhou. Entendeu? Aonde ela chegou. Chegou lá devagarzinho, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje está num outro lugar, num negócio melhor. Eu vou, só te cortando, essa empresa, eu falo que é a empresa do meu coração. Quem está assistindo me conhece, sabe, né? Inclusive eu falo que o meu sangue é de uma outra cor. E eu sou muito apaixonada por essa empresa, por todas as oportunidades que essa empresa me deu. Sabe por quê? Porque eu cheguei menina nessa empresa. Eu cheguei crua. E essa empresa me fez a profissional que eu estou hoje. Não estou mais na empresa, eu fiquei um bom tempo nessa empresa. Não estou mais lá, mas eu falo que todo o conhecimento que eu tenho, a gestão de pessoas, a gestão de ser humano, a gestão de como lidar com o psique, com toda a parte administrativa, de contratos, de tudo, de posicionamento, eu aprendi nessa empresa. E um dos diretores,
que ele sabe que eu sou muito, muito, muito grata a ele por tudo que ele fez por mim. Eu não posso falar o nome dessa empresa, mas tá bom. Gente, obrigado, Sombra, pela sua presença aí, para ter nos ajudado mais uma vez, Sombra. Imagina, obrigado a vocês. Foi um prazer te rever, né, Vice? Agora toda semana eu tô aqui de volta, né, não? Toda semana. Boa! Toda semana, toda terça-feira, às 20 horas, aqui pelo YouTube, a retomada do bate-papo Chamo Neves. Creito, obrigado, viu, Creito? Um grande abraço, querido. Ju, obrigado, as portas estão abertas. Muito obrigada. Obrigado Valeu, pela Juliana. sua presença. Obrigada. Tá bom? E para você, todas as terça-feira, compartilhe, divulgue, dá o seu like. Bate-papo Chamo Neves. Para aquela câmera, Ju. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, Tchau. gente.